Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da série ADED Talks Health. Eu sou Rogério Ronculato, mais conhecido como Ronculato, e atuo como executivo de negócios sênior aqui na ADED para a vertical de saúde especificamente. Eu trabalho com tecnologia da informação já por muitos anos e atuei em diversos setores da economia. Especialmente na saúde, eu estou há cerca de 10 anos e desenvolvi grandes projetos utilizando diversas tecnologias, tais como BPM, ECM, suporte à decisão clínica, consultoria RIMS Analytics, infraestrutura, apenas para citar algumas. Também lembrando que a ADED é uma empresa integradora de soluções de tecnologia já com 20 anos no mercado. E nós temos uma equipe treinada e certificada nos principais fabricantes do mercado. E nós temos uma vertical dedicada à saúde, né, na qual eu estou, onde nós ajudamos toda essa cadeia, formada por hospitais, laboratórios, indústria farmacêutica, operadoras de saúde, seguradoras, em toda a sua transformação digital. Este ano, nós fomos também homologados pela RIMS, que é uma importante organização de saúde global, como RIMS Certified, ou seja, nos permite dar consultoria e orientação a todos os clientes da área de saúde sobre as melhores práticas e modelos de maturidade da RIMS Analytics, especialmente o modelo Infra. Muito bem. Vamos então ao nosso painel de hoje, que se dedica a mostrar o ganho que as instituições podem ter de eficiência, de produtividade, com soluções automatizadas chamadas de IoMT, ou, traduzindo para o português, Internet das Coisas Médicas, né? Para esse debate de hoje, essas apresentações, nós trouxemos aqui 3 grandes especialistas da área. São o Fábio Fink, da Furukawa, o Ricardo Santos, da Cisco, e o Fernando Paiva, da Kernet. Então, cada um deles vai fazer uma apresentação sobre o tema, durante cerca de 20 minutos cada um. E no final, vocês também podem, durante a apresentação, ir escrevendo suas dúvidas aí no quadro de perguntas e respostas. E no final, elas então serão respondidas aí pelos participantes, tá bom? E também no final, eu lembro que vai ser feita uma sondagem, uma pesquisa, que nós gostaríamos muito que todos vocês pudessem responder para que nós possamos ir melhorando cada vez mais os nossos eventos, tá bom? Muito bem, sem mais delongas, então, vamos ao Fábio Fink. Ele vai falar para nós sobre a importância da infraestrutura na jornada da maturidade digital e como as tecnologias de cloud e data management impactam os negócios do segmento de healthcare. O Fábio Fink, ele é um engenheiro que trabalha na Furukawa há cerca de 4 anos e é especialista em soluções de conectividade para ambientes de alta criticidade. Então vamos passar a palavra ao Fábio, por favor. Obrigado, Ronculato. Obrigado à ADED por abrir esse espaço para a gente falar um pouco, né, da infraestrutura para redes médicas. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Paloma, você pode passar para mim ali o... Passa para mim a apresentação, por favor. Pronto. Já vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Espero que tenha carregado aí para todos. Mais uma vez, bom dia a todos. Então, falando, né, de ambientes de saúde, a gente vê cada vez mais a crescente importância da TI nas redes de saúde. Então, você tendo uma conectividade correta, você consegue otimizar a produtividade da equipe médica, garantir, né, a usabilidade dos equipamentos cada vez mais avançados. Então, esse crescimento dos dispositivos médicos, do IoT médico, né, então uma grande quantidade de dispositivos conectados,
quando a gente olha para IoT médico e IoT em geral, você tem uma preocupação muito grande com alguns fatores críticos que pedem atenção e também, né, você acaba melhorando a experiência dos pacientes. E a gente da Furukawa coloca em 3 pilares, né? Então, ter uma rede conectada, sustentável e segura. Então, esse tripé, né, da conectividade, da sustentabilidade e segurança é indispensável nos ambientes de saúde. Para quem não conhece a Furukawa é um fabricante, né, da infraestrutura para telecom, que a gente tem diversos prêmios a nível nacional, internacional, líder de market share no Brasil, na América Latina. E quando você pega ali os 5 principais hospitais da América Latina, 3 estão conectados com Furukawa. Então, além desses 3 principais, a gente tem uma série de outros hospitais, tem uma expertise muito grande, né, nesse segmento. E começando a falar de soluções para a rede, né, como que a Furukawa consegue auxiliar a pavimentar esse caminho da infraestrutura para suportar a atualização dos equipamentos, o crescimento da conectividade dos dispositivos em ambiente hospitalar, nesse tripé, né, de segurança, conectividade e sustentabilidade, a gente tem uma busca de ter, né, a conectividade perfeita para todas as aplicações, ter largura de banda para os dispositivos. Imagina você fazer um investimento muito grande no equipamento e não conseguir usufruir de todas as funcionalidades deles por algum problema de conectividade. A possibilidade de uma infraestrutura all-in-one, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, focando também muito em segurança. A gente vê essa crescente preocupação, né, da segurança e também buscando a sustentabilidade nos projetos. E são diversas soluções que a gente consegue colocar numa infraestrutura médica. Então, desde ali você ter uma transferência rápida dos dados para ter um diagnóstico mais rápido, o data center, seja o data center dentro do hospital ou na nuvem, existe também uma crescente, né, de um misto dos dois, para você ter acesso rápido aos exames, conseguir compartilhar entre os médicos para fazer a análise correta, tendo banda, tendo a cobertura, né, do Wi-Fi, quando a gente fala de IoT, a maior parte desses dispositivos tem conexão sem fio, e tudo isso num ambiente que a própria norma coloca, que é uma mini cidade, porque você tem uma série de redes de suporte. Você tem lá a parte do agendamento de consulta, a parte ali das enfermeiras, os leitos de UTI, e cada um tem sua criticidade. E além disso, ainda as redes de suporte. Como são vários ambientes, eu vou falar genericamente aqui de alguns. Então, até depois, em conjunto com a equipe da ADID, a gente está aberto, né, para conversar também sobre projetos, caso vocês tenham alguma dúvida. Começando pelo data center. Então, a Furukawa ela tem uma visão, né, de ter um data center 400 GB ready. Pô, Fabi, 400 GB? Hoje a realidade a gente vê ali 1 GB, 10 GB nas conexões, só que essa crescente, né, que a gente vê nas interfaces, aqui tem 3 gráficos que queria mostrar para vocês, queria pedir um pouquinho de atenção, que é o crescimento ali no primeiro gráfico das interfaces 100 GB. Por quê? Porque está ficando mais barato você investir numa interface 100 GB do que em outras interfaces. Você vê nesse gráfico do meio o custo por gigabit. Então ele vai caindo numa exponencial ali o custo, e a gente vê a projeção para os próximos anos de as interfaces 400 GB ser o melhor custo-benefício do mercado. Então, existe uma série já de interfaces que já estão publicadas, que estão normatizadas, e tem preocupações próprias nas migrações para altíssimas velocidades. A gente está acostumado hoje a fazer lá a transmissão por uma fibra, a recepção pela outra, e você otimizando o data center nessas mais altas velocidades, você costuma ter interfaces breakout, em que eu faço a quebra de uma interface, por exemplo, 100 GB em 4 interfaces de 25 GB,
E também no 400 GB começa a acontecer isso lá com o SR8, que eu tenho 16 fibras, eu posso abrir em dois conjuntos de fibras, de 4 fibras. É uma interface que o mercado está olhando com bons olhos, porque eu tenho uma série de ganhos de energia, de custo do transceiver. Então, você fala, pô, mas 16 fibras, estou acostumado a usar duas aqui. SR 4.2, SR Short Haul, então usa lá fibra multimodo, 4 porque usa 4 lanes para transmissão, e o ponto 2 que é a novidade. Eu uso 2 comprimentos de onda no multimodo. É uma tecnologia nova que não tinha antes, que é o SWDM. Então é o WDM em multimodo. No monomodo isso aí já é largamente utilizado no mercado e foi então estandarizado lá no multimodo. E também é uma interface que eu tenho baixo custo do transceiver, otimização da rede e aumento da capacidade de transmissão. Quando eu olho essas interfaces, mais de um comprimento de onda no multimodo, eu começo a falar de fibra OM5. Então, vamos lá. Mercado, hoje a gente está falando bastante uso OM3, OM4, só que já tem os pontos de atenção, tem as aplicações prontas para o OM5. E o que é esse programa 400 GB Ready? Nesses 3 pilares de conectividade, segurança e sustentabilidade. Você ter uma alta performance, eu tenho preocupação grande com as perdas que eu vou ter no canal, então uso de fibra monomodo, fibras OM5, conectores de baixas perdas, para conseguir suportar todas essas aplicações que estão vindo. A parte também, né, da capacitação, dos treinamentos das aplicações 400 GB, inspeção pela Furukawa durante a instalação para garantir que esteja sendo feito tudo corretamente, o programa de garantia estendida e também o programa Green IT de sustentabilidade, que é um programa de logística reversa, onde se eu tiver lá um retrofit, eu tiro os cabos que possuem cobre, isso volta para a Furukawa tem toda a certificação do IBAMA, do Instituto Ambiental do Paraná, para fazer a reciclagem correta, e a equipe de TI consegue mostrar para o hospital que o investimento em infraestrutura foi um investimento em sustentabilidade. Então, você ganha lá um certificado do Green IT no final. Então, não é aquele olhar de, pô, infraestrutura é um custo para a empresa, e sim é um investimento em sustentabilidade. Existe também a possibilidade de você fazer uma infraestrutura 100% ótica num conceito que se chama PON-LAN, Passive Optical Network, numa Local Area Network, numa área local. Eu tenho uma série de ganhos, eu tenho ganho na redução da infraestrutura, gerenciamento centralizado dos equipamentos, então eu tenho menos equipamentos que eu preciso acessar para fazer configuração, eu consigo ter ganhos de sala técnica, né? Eu reduzi espaço em sala técnica, então eu consigo colocar mais leitos para os pacientes, consigo aproveitar melhor a infraestrutura e também reduzir o consumo ali de ar-condicionado nas salas técnicas, porque da sala de equipamentos até a ponta final, eu tenho só dispositivos passivos, eu tenho só lá divisores óticos passivos. Então isso traz também essas vantagens. A solução da Furukawa PON-LAN se chama LaserWay, então tem uma série já de cases instalados, publicados. Também a gente fica à disposição depois para esclarecer mais sobre essa tecnologia. Então eu tenho nessa infraestrutura 100% ótica usando um PON-LAN, a infraestrutura all-in-one, eu coloco todos os serviços na mesma infraestrutura, eu coloco lá Wi-Fi, coloco toda a rede que eu precisar, tudo nos dispositivos do LaserWay. Fibra ótica, que ela tem maior vida útil, equipamentos Carrier Class, toda a parte de imunidade a interferências eletromagnéticas. Eu tenho criptografia nativa nos dispositivos, né? Então gerenciamento todo centralizado num único equipamento. E com todos esses ganhos que eu tenho ali da infraestrutura, menor quantidade de sala técnica, menor uso de ar-condicionado nas salas técnicas e uma maior vida útil do cabeamento.
tá? Então isso é bem bacana. Outra solução é o conceito que se chama de IAM. O que é IAM? Gerenciamento automatizado da infraestrutura. O que é um sistema de IAM? Ele detecta automaticamente conexões e desconexões dos patchcords e cordões ópticos, vai documentar de maneira digital e automática toda a infraestrutura. É uma solução, então, de software e hardware, que eu tenho uma visualização 3D da rede do cliente. A própria norma TIA 569, ela recomenda que redes complexas eu use um software para gerenciamento. Eu consigo melhorar a disponibilidade dos sistemas. Muitas vezes, quando a gente tem uma parada de rede, quando você vê a resolução, parece muito simples, só, foi uma conexão, foi uma desconexão, foi um loop gerado, mas até você localizar aonde foi essa falha, que evento que ocasionou isso, eu tenho um tempo, e praticamente todo gestor de TI já teve uma parada não programada na rede no último ano. Isso é um ponto crítico, visto a importância que tem crescido a TI nos ambientes. Eu tenho toda a documentação digital, então, até nesse cenário de muitas equipes trabalhando remotamente, eu consigo acessar tudo isso, seja no software na nuvem ou no servidor que esteja no hospital. E também melhora a parte de segurança da rede ali com esse monitoramento. Eu vou ter todo o gerenciamento das atividades, eu consigo fazer o controle das ordens de serviço, padronização de todo o fluxo, controle das conexões, otimização da equipe, a equipe conseguindo olhar mais para o planejamento e menos para falhas, então pagando menos incêndios, consegue ter mais tempo para melhorar a sua rede. Melhoro a segurança, então eu também consigo pavimentar todo o caminho, que nem como o Roncolato colocou antes, né, da certificação RIMS, HIMSS, tendo esse gerenciamento da infraestrutura, gerenciamento do inventário. E a infraestrutura ela é a base, né? O RIMS ele coloca o Infran como uma base para suportar todas as demais aplicações. Então, você tem que ter a tua base muito bem construída, muito sólida, para você conseguir usufruir de todas as camadas de cima. Então, com tudo isso, com controle maior, consigo racionalizar melhor então, o uso da infraestrutura, ter melhor planejamento, otimização dos gastos. Eu tenho toda a documentação digital, então eu consigo entrar no conceito de hospital sem papel e ter todo esse caminho, né, do pavimentado para conseguir as certificações superiores do RIMS. E como o hospital ele também, né, é esse ambiente crítico com alguns ambientes que eles vão ter requisitos de precisando de produtos que tenham suporte, né, por exemplo, a desinfecção, que vai usar líquidos ali que podem gerar algum problema, existe também uma linha de produtos para esse tipo de ambiente, né? Então, cabos com capa de poliuretano, PVC 105, proteção contra poeira, contra água, que é uma linha que é considerada linha industrial. Então, o hospital também, em alguns pontos, apresenta esse tipo de necessidade. E existem clientes que acabam colocando no roteiro, falam, ó, esse conector ali dá problema a cada 2, 3 meses, então eu tenho que trocar, sem saber que existem produtos específicos que vão proteger a conectividade nesses ambientes. Tá? Então, são diversas soluções que a Furukawa tem para oferecer de infraestrutura, colocando ali, né? Então, um data center preparado para você conseguir processar os dados, conseguir ter uma resposta rápida e atender esse crescimento
do IoT em ambiente hospitalar, dos dispositivos que a gente veste, que monitoram a vida do paciente, a possibilidade do uso de uma infraestrutura 100% ótica, em que eu consigo, numa topologia PON-LAN, ter uma série de vantagens conforme o ambiente, o gerenciamento da infraestrutura, então a gente tem gerenciamento de praticamente tudo hoje em dia, e por que não ter atenção na infraestrutura, visto que grande parte dos problemas que a gente tem na rede, eles começam na conectividade. Também, né, os produtos próprios para ambientes que exigem essa criticidade de um ambiente industrial. E por isso a Furukawa mantém esse conceito do always connected, sempre conectado, nesses 3 pilares da conectividade, segurança, sustentabilidade. Então, garantir a conexão com a segurança que os ambientes têm a necessidade e colocando todo o investimento no projeto de infraestrutura como um investimento em sustentabilidade. É importante colocar, né, que cada vez mais a tecnologia ela salva vidas. Então, você ter uma melhor produtividade da tua equipe médica, ter um melhor ambiente para os pacientes, isso traz um conforto a mais, né, num ambiente extremamente crítico, como é o ambiente do healthcare. Queria fechar aqui, então, a apresentação, mais uma vez agradecendo o tempo de todos, colocando também, em conjunto com a ADED, à disposição para fazer apresentação, para esclarecimentos sobre soluções. A gente da Furukawa tem equipe de pré-vendas que a gente faz, né, as reuniões com os clientes para entender qual é a real necessidade, o que precisa ser colocado de ponto de atenção e qual a melhor solução a oferecer. Loma, pode dar continuidade? Muito obrigado, Fabian, por expor esses tópicos bem interessantes para a gente, coisas novas aí que estamos vendo chegar ao mercado e como isso pode ser aplicado, né? Muito obrigado, fique conosco aí para depois ajudar aí nas perguntas e respostas dos ouvintes, tá bom? Obrigado, Roncolato. Ótimo. Agora vamos chamar aí o professor Ricardo Santos, né? Ele é executivo aí da indústria de tecnologia há 30 anos, sendo os últimos anos, 20 anos dedicados aí à transformação digital. Hoje atua como gerente regional da América Latina na Cisco, para o desenvolvimento de mercados de saúde, educação e varejo. Me corrija se eu esqueci alguma coisa, Ricardo. Eu acho que nesse tempo todo, a ADED é um parceiro antigo aí da Cisco, acho que desde o início, né? E hoje vamos ter o prazer aí de ouvi-lo. Vai falar um pouquinho sobre os usos de IoT conectados para apoio aos serviços de saúde e cuidados com cibersegurança. A palavra é sua, Ricardo. Obrigado, Rogério. Vamos começar aqui. Eu vou compartilhar alguns slides que eu selecionei. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui em modo apresentação. Pronto. Rogério, você vê minha tela bem já? Deixa eu ver. Agora sim. Sim? Ok. Muito bem. Então, Rogério, Sônia, Paloma, muito obrigado, então, pelo convite.
Um prazer estar aqui com vocês hoje, quem está nos assistindo. Esse tema de internet das coisas médicas tem sido internet das coisas em geral tem sido um tema de muita dedicação da Cisco a nível mundial há vários anos. Então, quando a gente aplica isso na saúde, a gente tem algumas questões que talvez sejam bem específicas e vale a pena a gente conversar em relação à questão da produtividade e da segurança. Nós vamos acompanhando esse tema de mega tendências do uso da internet das coisas na saúde, e existem alguns drivers, alguns motivadores que vale a pena nós trazermos aqui para vocês em relação a como as instituições de saúde têm investido e por que têm investido no uso desses dispositivos médicos, né? A ideia de ter dispositivos médicos conectados, interconectados, é basicamente a ideia de gerar dados, gerar informações que são devidamente armazenadas e analisadas. Mas essas informações, elas vêm de diferentes fontes. Então, a grande ideia do internet das coisas na saúde é essa ligação dos vários pontos, né? Então, a gente tem os consumidores cada vez mais preparados, aqui a gente chama de consumidor da saúde de propósito, né? Para evitar a palavra de paciente, mas o serviço da saúde, seja ele para um diagnóstico, orientação, realmente até o nível de um tratamento clínico, médico, hospitalar. Então, quem usa a saúde, então realmente conectado e sempre com a ideia, que eu vou adiantar aqui um pouco, com a ideia de antecipar. Então, para que eu ter tanta informação, né? Em dispositivos que são wearables, né? Que são, a gente chama em português de vestíveis, né? Então, dispositivos que você veste para medir várias formas, vamos dizer assim, principalmente na coleta de sinais vitais para acelerar a questão de diagnóstico, por exemplo, o tratamento preventivo. Então, existe muito interesse por parte das instituições de saúde, sejam eles os provedores de serviços, sejam eles os planos de saúde, que todos querem realmente garantir muito mais a prevenção do que o tratamento da doença. Então, esse foco está ficando cada vez mais evidente, só que isso vem como mega tendência há vários anos, então não é uma coisa recente. Então, só que isso também gera algumas aplicações novas, como monitoramento ou telemonitoramento, essa parte de telediagnóstico, a parte, inclusive, até outras aplicações que a gente vai vendo à medida em que esses dispositivos vão sendo utilizados, até a questão do uso em telecirurgias e, obviamente, nas questões de teleconsulta. Mas isso está muito ligado com algumas tecnologias que suportam isso. Então, não é só ter o dispositivo, mas é ter da infraestrutura de conectividade que seja segura, que esteja associada a outras aplicações, outras tecnologias de Big Data e principalmente Analytics, mas que sejam realmente dados que sejam confiáveis e seguros. Nós trabalhamos com a Frost & Sullivan, que é um analista de mercado até bastante conhecido e muito, muito respeitado internacionalmente, desde março na América Latina, e identificando quais eram as áreas de prioridades dos CIOs e dos CMIOs da América Latina. E ficou muito evidente o uso das tecnologias para centrar os processos muito mais no paciente, ou seja, levar o serviço médico, ou o serviço clínico, ou o serviço de diagnóstico, aonde o paciente estiver, com o dispositivo que ele estiver. Então, isso ficou cada vez mais evidente em orientar
de tudo que é feito para focalizar o paciente de forma ubíqua, de forma de prevenção, muito mais do que cura, né? E ter, portanto, um nível de disponibilidade sempre dessa infraestrutura, porque quando eu digo, olha, eu vou oferecer esse serviço onde quer que você esteja, significa que essa infraestrutura tem que ser tem que estar lá sempre que eu precisar, ela tem que ser escalável e tem que ter uma qualidade de experiência para para 1.000, para 10.000, para 1.000.000, é o mesmo nível de qualidade. Então, ela tem que ter essa escalabilidade e tem que ter toda uma governança de tecnologia para garantir também essa automação e a questão da segurança. Não fica realmente inviável gerar esses processos holísticos que a gente fala. As tecnologias que se identificaram muito claramente nesse estudo da Frost e Sullivan, fez com a Cisco, inclusive, esse estudo, para quem se interessar em ler um pouco mais a respeito, está disponível na página da cisco.com, aqui no Brasil, tem lá um relatório completo, inclusive tem até um vídeo com um seminário, uma série de entrevistas que nós fizemos. Então, essas bases de tecnologia, elas começam muito com essa questão do uso, né? O que eu faço com esse montão de informação, né? O uso, eu tenho aquele monte de informação que eu coleto dos dispositivos, desses internet das coisas, que são, na verdade, dispositivos, eu coleto isso tudo, que eu faço com esses dados todos, né? Então, eu tenho que colocar ele num Big Data, em um sistema de analytics, para apoio à decisão, para monitoramento, para facilitar e aumentar a produtividade. E isso, ao mesmo tempo, aumenta a vulnerabilidade, porque quanto mais coisas conectadas eu tenho, maior a probabilidade de ataques cibernéticos que podem nos realmente causar estragos muito grandes, e a gente tem visto isso até pela imprensa nesse período da pandemia que a gente tem vivenciado, porque tudo foi muito acelerado para a conectividade, a conexão com os clientes, principalmente na questão da telemedicina, da telesaúde, como um aspecto um pouco mais amplo. De todas as formas, a conclusão que fica é que a telesaúde está aí para ficar, ela permite, como produtividade, realmente essa questão vamos dizer, que a gente coloca aqui no slide, tanto do ponto de vista de benefícios como desafios. Mas a produtividade é evidente em relação a ser mais ágil, a ser mais acessível, alcance a mais gente. Então, esses dispositivos médicos, eles realmente ficaram cada vez mais importantes, viabilizam a telesaúde, telemedicina, telediagnóstico, telemonitoramento, teleenfermagem, viabilizam uma série de aplicações e aumentam muito a produtividade. Nós, pensando num framework simples de jornada do paciente, então você pode ter a internet das coisas aplicada antes do atendimento, conectando vários tipos de dispositivos, até inclusive no atendimento remoto por vídeo, por voz, com helpdesk, contact center, com teleorientação, tirando dúvidas, conversando, medindo sinais vitais dos pacientes, evoluindo isso durante o tratamento, até, obviamente, com o uso mais intensivo de dispositivos, a questão da internação, exames, todas essas questões se utiliza cada vez mais no workflow clínico, onde é que está determinada, onde é que está, por exemplo, um respirador, onde está esse respirador, onde está uma maca, onde é que está a cadeira de rodas, onde que está algum outro dispositivo, algum outro equipamento importante, inclusive até equipamentos até para dentro da cirurgia, bisturi, esse tipo de coisa também tem sido utilizado, tudo se conectando na rede, na internet, e isso de forma bastante segura e protegida, que é o que se espera. Então, toda a jornada do paciente, inclusive a comunicação
para as pessoas que estão com aquele paciente no atendimento é importante. Aqui está um exemplo de dispositivos que a gente tem mostrado em alguns clientes nossos na América Latina, com alguns parceiros de ecossistema que se somam, que são software houses e outros aplicativos que se somam ao que a Cisco fabrica. Então, você aqui à sua esquerda, dispositivos, kits de telemedicina, para telediagnóstico, muito para casa. Então, um único dispositivo de IoT para medir os sinais vitais, temperatura, pressão, oxigênio, glicose e assim por diante. Aí, isso tudo é colocado dentro de plataformas que se conectam então, por videoconferência, uma plataforma de colaboração que se integra com esses dispositivos, que se integra com outros tipos de tecnologia e formam uma plataforma de telemedicina que vocês estão vendo aqui e permite interações ao vivo de forma síncrona com médicos especialistas, seja ele médico, paciente, enfermeiro, paciente, médico, enfermeiro ou médico para segunda opinião médica, que é uma coisa bastante requisitada. Nesse slide, eu coloco assim, uma série de dispositivos. Existem todo tipo de internet das coisas que vocês podem imaginar, tanto do ponto de vista externo, que você mede a temperatura, a pressão, como vocês estão vendo aqui, mas existem também dispositivos internet das coisas que são ingeríveis, né? Que você já se utiliza ele dentro do seu corpo e transmitem dados em tempo real, como seu colesterol, o nível de glicose e assim por diante, e vai medindo e mantendo num Big Data toda uma história bem personalizada e criando muito mais uma atenção individual para cada paciente. Então, a ideia do internet das coisas aumenta muito a produtividade à medida em que você consegue coletar todos esses tipos de dados, levar para casa também, transformar a casa do paciente como parte integrante muito válida para o tratamento continuado. Então, não é só para pacientes de risco ou pacientes muito graves, que a gente sempre ouviu falar de que aí se monta até vamos dizer, unidades de tratamento, até intensivo, de repente dentro de uma casa, ou de semi-intensivo, ou simplesmente de monitoramento, mas nesses casos a gente já começa a observar o uso de internet das coisas, até sensores de queda, sensores de, inclusive, além dos medidores, sensores de queda, até esse tipo todo de vídeo, de conexão por vídeo, de acompanhamento, de humanização do atendimento. Então, tudo isso sempre localizado, até usando até geolocalização para saber onde é que está esse paciente, muito válido, primeiro para pacientes idosos, pacientes que têm enfermidades ou crônicas, né? Mas também para o atendimento em geral. Quando é necessário a informação, a internet das coisas médicas tem sido muito utilizado para apoio à decisão. Então, desde monitoramento remoto de observação de pacientes que estão no quarto, que estão acamados, e aí você tem dentro da central de enfermagem centrais de observação e de monitoramento por vídeo, controle de queda, isso é extremamente válido e muito requisitado dentro dos hospitais. Queda é uma preocupação muito grande de o paciente cair, estar fragilizado, mas também existe uma série de outras coisas que se somam a sistemas de analytics e sistemas de análise preventiva e preditiva que ajudam muito a tomada de decisão, inclusive para facilitar a produtividade quando você tem muito sistema
por exemplo, de ar-condicionado, de luz, toda a questão de controle e assim por diante. Então, o Internet das Coisas, para a produtividade, ela se foca nessas questões, depende, obviamente, de uma infraestrutura confiável, de conectividade, de segurança, de virtualização, de centrais que você pode realmente gerenciar toda essa informação. Então, a Cisco trabalha muito fortemente com toda a parte de infraestrutura, com, obviamente, outros sistemas de complemento. Agora, a segurança, como vocês veem nesse slide, que também faz parte de uma série de estudos que nós fizemos, ela é talvez o que mais preocupa hoje em dia. Quanto mais conectividade, quanto mais dispositivos eu tenho na rede, mais eu tenho preocupação com a vulnerabilidade. Então, a gente tem esse estudo que nos próximos 12 meses, quase 70% do ponto de vista dos fabricantes desses dispositivos conectados e também conversando empiricamente aí com os CIOs de hospitais, uma grande parte tem essa preocupação de que eles podem ser atacados de alguma forma pela internet nos próximos 12 meses. Esse slide aqui internacional que a gente usa é mais para representar todas as áreas de segurança que os Internet das Coisas acaba exigindo. Então, você tem o Bring Your Own Device, você tem as questões de compliance, agora você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que é extremamente importante, tem que ser considerada. Então, tudo isso se conecta na rede. Então, a Cisco aí tem uma preocupação muito grande de criar políticas, automação das políticas, criar toda uma arquitetura que permite o uso, né, de todos esses dispositivos. Muitos desses dispositivos são fabricados por vários tipos de fornecedores, mas quando eles entram na rede, eles têm que ter uma política unificada, né? Então, muitos mandam informações para a nuvem, para diferentes nuvens, então tem que haver toda uma orquestração, e é onde a Cisco trabalha. Então, nessa orquestração, definição das políticas, gestão e governança. E aqui nesse lado um pouquinho mais técnico, mas é só para citar essa questão de como a Cisco trabalha muito fortemente no antes, durante e o depois. Então, existe uma série de tecnologias que são trabalhadas. Hoje em dia não se considera simplesmente evitar, mas se considera gerenciar. Em algum momento vai haver algum ataque, então a gente tem que estar preparado para criar áreas de quarentena, para criar resposta, tudo isso automaticamente integrado dentro de uma arquitetura que dê recursos para as áreas de tecnologia, com dashboards, com monitores, a tecnologia ajudando as equipes a realmente implementar esse projeto de internet das coisas, mas de forma produtiva e segura. A gente aqui passa aqui um resumo do que a Cisco trabalha em relação à transformação digital na saúde, com toda essa parte de infraestrutura conectada, de sistemas de informação hospitalares, então todos eles com interoperabilidade interna, né, dos módulos, funcionando de forma segura, transmitindo informações, garantindo toda a parte de telemedicina, workflow, segurança, e mesmo com sistemas dedicados aí para ajuda, treinamento e desenvolvimento das pessoas, né, dos profissionais. Bem, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. A internet das coisas está aí já há bastante tempo, acelerou muito, veio para ficar, mas a gente tem que ter, acima de tudo, governança,
a gente tem que ter escalabilidade, disponibilidade, e é onde a Cisco, então, se dedica. Rogério, muito obrigado aí pela oportunidade, um bom evento a todos, estarei aqui até o final. Obrigado. Muito bom, Ricardo, muito bom mesmo. Obrigado pela apresentação, pelos pontos que você trouxe à nossa atenção. Com certeza todos os ouvintes aí apreciaram bastante e acredito que vão surgir algumas dúvidas aí no final. Passando a sequência agora, o próximo convidado é o Fernando Paiva. Fernando Paiva é da Kernet e lá ele atua como vice-presidente, especialista em internet das coisas médicas, tema que nós estamos falando hoje. Também é evangelizador de interoperabilidade no ecossistema de saúde. E ele possui formação executiva em Harvard, Laverne, FGV e UFRJ, tendo aí mais de 20 anos de experiência com tecnologias como RPA, inteligência artificial, próprio IoT, Big Data e Cloud Computing. O Fernando vai falar para a gente hoje sobre a internet das coisas médicas. Saiba como aplicações IoMT monitoram automaticamente os dispositivos beira-leito. Fernando, muito obrigado. A palestra agora é contigo. Pessoal, muito obrigado pelo convite, obrigado a Ada e todos os parceiros que fizeram uma excelente apresentação aqui, aprendi muito com vocês e acredito que o nosso bate-papo aqui, a nossa apresentação, vai consubstanciar a parte prática dentro de alguns hospitais, clínicas e laboratórios que nós já atuamos aí em relação à internet das coisas médicas. Vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Okay? Como a internet das coisas médicas proporciona automação e ganho de produtividade na área hospitalar. Eu gostaria de fazer só um pequeno debriefing primeiro sobre a Kernet. Nós somos uma health tech que já está posicionada no mercado há mais de 8 anos. Eu vi aí sobre o estudo da First Sullivan, que foi comentado pela Cisco. Nós também já fomos avaliados pela First Sullivan como uma das maiores empresas de internet das coisas médicas no Brasil, porque estamos 8 anos fazendo integração e interoperabilidade de múltiplos tipos de equipamento e em benefício do paciente, não importa qual é o tipo de equipamento que nós atuamos. Temos 3 tipos de tecnologias que seria o carro-chefe da Kernet em relação a tecnologias exponenciais, que é o próprio IoMT, Internet das Coisas Médicas, RPA, e inteligência artificial. Eu gosto de iniciar um bate-papo sempre colocando uma frase, e essa frase dessa vez é do Sócrates, que ele sempre fala que o segredo da mudança é concentrar toda a sua energia não em lutar contra o velho, mas na construção do novo. E acredito que todos nós estamos vivenciando aí um momento novo, um momento extremamente atípico, em detrimento da pandemia, e a pandemia ela acabou trazendo para todos nós inúmeras oportunidades de trazer para o ecossistema de saúde não somente a inovação, mas a tecnologia de uma maneira que a produtividade, a eficiência operacional, ela seja utilizada como um platô de evolução, um platô para que toda uma operação hospitalar ela se torne Lean Healthcare. Eu gosto muito desse slide que eu recebi há poucos dias no LinkedIn, e eu acabei colocando aqui como emblemático e como exemplo que você tem todas essas camadas para tornar uma operação Lean Healthcare, para que você tenha uma experiência do seu paciente muito melhor, para que você tenha um serviço muito mais fluido, muito mais fácil pela experiência do seu usuário, do seu cliente, para que realmente todas as informações ali transacionadas possam gerar um valor e um valor percebido ali para a sua operação hospitalar. No final, todo mundo quer ter uma operação Lean Healthcare. E eu costumo dizer que hoje não se tem operações Lean Healthcare, independente se na jornada do paciente dentro do hospital é na enfermaria, se é na sala de cirurgia ou se é dentro da UTI, se você não tiver uma health tech para poder te balizar e te trazer todo esse apoio coligado com todos esses grandes parceiros de infraestrutura para fazer com que a inovação ela verdadeiramente seja aplicada dentro da sua estrutura. Porque todo mundo quer ter, no final das contas, uma medicina preventiva,
uma medicina que ela seja direcionada para a transformação / digital da sua operação hospitalar, para que essa transformação ela não leve somente a uma inteligência artificial, como comumente todo mundo está utilizando em várias frentes de atuação, e utilizar aí um machine learning ou um deep learning para criar alguns robôs ou algumas operações ou algoritmos estratégicos para a sua operação. Não, se você não tiver o platô dessa tecnologia para subsidiar depois a oportunidade de outras tecnologias, segundo o Gartner, que possam depois ser utilizadas de maneira estratégica, sem o IoT, sem a internet das coisas médicas, nenhuma dessas outras tecnologias elas vão poder te subsidiar se os dados, que hoje é o maior patrimônio da história da civilização humana, eles estiverem equivocados. Por isso que eu sou apaixonado por IoT, internet das coisas médicas. Essa representação aqui do Gartner, ele mostra aonde que está posicionado algumas tecnologias, e eu gosto de dizer que o IoT ele é o platô para todas as outras, porque faz essa ponte entre o dado fidedigno, o dado seguro que vem diretamente, por exemplo, de algum tipo de wearable ou algum tipo de equipamento que seja verdadeiramente clínico qualquer, certificado e homologado pelas suas instituições de cada país, aí que você vai conseguir fazer estratégias e desmembramentos para que qualquer tipo de ações para fazer acompanhamento do seu paciente seja muito mais inteligente. Poucas pessoas sabem que aproximadamente um ser humano, numa jornada de 100 anos, nós geramos aproximadamente aí mais de 1.100 terabytes de dados. Imagina todas as vezes que você, desde criança, foi num hospital, num laboratório, numa clínica, no dentista, e essas informações elas foram geradas, e imagine se você conseguisse ter a rastreabilidade dessas informações, e depois essas informações fossem utilizadas no presente momento de vida que você se encontra, fazendo uma estratificação de risco de tudo aquilo que você tem ou poderia ter, de maneira preventiva ou de maneira preditiva. Só que, segundo a própria IDC, de onde nós tiramos essa informação, ele sempre fala que somente 20% desses dados são correlacionados aí com a saúde de maneira direta ou indireta, ou seja, tem um oceano azul de oportunidades para se trabalhar em relação a dados. Por que um oceano azul? Porque toda a indústria do ecossistema de saúde, seja brasileiro ou do ecossistema de saúde mundial, eles trabalham de maneira cadenciada e indiretamente, porque todo mundo está interessado no mesmo objetivo, que é hoje ter os dados desses pacientes a seu favor, os dados desse paciente para poder desenvolver novas estratégias e os dados desse paciente para fazer com que o paciente ele seja diagnosticado, avaliado e também tratado de uma maneira muito mais limpa, muito mais eficiente, muito mais segura. Toda a indústria trabalha em benefício do paciente no final. O IDC ele disponibilizou uma pesquisa em 2009 que ele previa que aproximadamente a internet das coisas médicas pode chegar até o ano que vem, 2021, e com certeza, em detrimento aí do Covid-19, da pandemia, esses valores, no meu ponto de vista, eles vão ser praticamente o triplo, quase que 136 bilhões de dólares aí até 2021. Eu chuto e arrisco em dizer que isso pode chegar até 500 bilhões de dólares, porque o ecossistema, no meio da pandemia, entendeu que se você tem integração de dados de todos os seus equipamentos, o seu índice de eficiência operacional, a redução de erro humano que vai para zero, faz com que a sua operação e todo o seu desfecho clínico, todo o apoio de tomada de decisão, ele seja verdadeiramente entregado para o paciente sem nenhum tipo de erro ou equívoco, né? Eu acho que existem 3 tipos de modos de cuidados inteligente que, se você aproveitar os dados e a infraestrutura, você pode ganhar no limiar do tempo um monitoramento remoto dentro e fora do ambiente hospitalar com muito mais segurança. Você também pode fazer com que todos esses dados eles possam
gerar os alarmes inteligentes, os relatórios, os lembretes, dependendo aí do tipo de jornada de cuidado que está sendo tratado esse paciente, otimizar esse atendimento de maneira individual ou populacional, quando a gente fala de saúde populacional. E aí é onde eu entro aqui com o que a Kernet praticamente está realizando no mercado já de maneira concreta, real, tangível e palpável, conectando esses dois mundos, o mundo do hardware com o mundo do software. Nós temos hoje, seja nos hospitais de transição, nas home cares ou nas casas de longa permanência, onde estiver um equipamento médico ou clinical care, ou um device, um gadget que seja clinical care, a Kernet nós conseguimos conectar esses dois mundos. Por quê? Nós percebemos que esses dois mundos eles são disparados, eles são distantes. Hoje você tem uma miscelânea de inúmeros tipos de marcas e players de fabricantes. Esses fabricantes, por vezes, eles não falam, às vezes, a mesma língua e por vezes, não têm os dados, as informações e os protocolos de comunicação unificados ou estruturados. E aí, o que a plataforma Orquestra, por exemplo, da Kernet, ela vem fazendo? Aí integra todos esses dados de maneira agnóstica, multimarca, faz com que a visualização seja totalmente enquadrada dentro do melhor que a experiência do usuário pode proporcionar para o médico que vai fazer ali a sua tomada de decisão, com os filtros e os alertas já com protocolos estratégicos, clínicos e estratégicos, facilitando a mobilidade ali da sua experiência de usuário para que você, por exemplo, possa utilizar esses dados dentro de um command center, que é uma tendência internacional de grandes operações hospitalares terem os seus command centers aí, seja na sala de cirurgia ou dentro da UTI ou somente na enfermaria, até no monitoramento do quarto por outros tipos de tecnologia, e também facilitando aí com algoritmos preventivos e preditivos. E a própria plataforma ela faz toda essa integração com qualquer tipo de prontuário eletrônico de grife que o mercado oferta aí de maneira vasta no cenário brasileiro. E também consegue conectar com qualquer tipo de ferramenta de suporte, seja para fazer avaliações de sepsis, ou seja para fazer alguma estratificação, acompanhamento de saúde populacional ou estratificação de risco ali, ou até mesmo pesquisas clínicas, como nós temos aí no Hospital das Clínicas, subsidiando aí, apoiando no combate à Covid-19, o Hospital das Clínicas, tá? E aí você utilizando toda essa conjectura de informações e dados, ter o seu data lake aí, ou seu big data totalmente estruturado com informações suficiente para que você consiga fazer com que o seu paciente ele tenha o melhor desfecho clínico no final. E a internet das coisas médicas, ela pode e proporciona você percorrer e transacionar todos esses dados em toda a jornada desse paciente dentro do hospital e fora do hospital. Porque fora do hospital, você tem uma gama muito grande também no processo de deshospitalização de oportunidades de conectividade. Dentro do hospital, praticamente, quais são os tipos de equipamentos e módulos que geram o maior volume de dados e informações? Nós estamos falando aí de monitores multiparamétricos, ventiladores mecânicos, bombas de infusão, bombas de nutrição, prontuário e o próprio prontuário eletrônico, quando tem prontuário eletrônico, porque no Brasil, segundo vários institutos, infelizmente, nós ainda temos aproximadamente 45% de todo o ecossistema de saúde público e privado do Brasil que não tem prontuário eletrônico. Existem inúmeros hospitais que não têm o prontuário eletrônico e a plataforma subsidia até a pessoa conseguir, o hospital conseguir ter esse prontuário eletrônico com os dados e os dados serem utilizados posteriormente. Tá? Alguns benefícios que, por exemplo, a integração de dados ela proporciona é a redução do tempo de atuação e de produtividade daquele grupo disciplinar da UTI. Imagine que a média do Brasil é 2 horas num processo de captura de informações manuais, onde nessas 2 horas, e se você tem um turno de 12 horas, você captura 4 vezes, você aí tem 8 horas de trabalho burocrático com possibilidade de erro de até 30%, porque toda atividade humana que ela é realizada repetitivamente, qualquer instituto ou academia internacional fala de engenharia de produção, que você pode chegar a errar até 30%. E aí, agora imagine num ambiente VUCA, que é o ambiente, por exemplo, de uma UTI,
de alta volatilidade, com uma pressão, sobretudo em tempos de pandemia, bem grande, e com o profissional, por vezes, até cansado, porque está em sequências de plantões distintos, até de hospitais distintos. Então, as possibilidades de erro são bem grandes. O que a plataforma e a integração e a conectividade como um todo proporciona para os hospitais? Ela faz com que esse erro seja zero, quando está tudo totalmente integrado. E quando você tem uma integração, por exemplo, dentro de uma UTI, aí vem uma das coisas que eu acho mais significativa de ter conectividade dentro de um hospital. É você conseguir reduzir a taxa de mortalidade. Ou seja, dados salvam vidas. Se você consegue reduzir a taxa de mortalidade, por que você consegue reduzir a taxa de mortalidade? Porque você não tem mais nenhum tipo de interferência humana, você tem um índice de segurança muito maior no transacionamento dessas informações e também no desfecho. O médico ele não vai ser induzido de maneira equivocada porque foi imputado uma informação equivocada dentro do prontuário eletrônico e na hora de fazer uma prescrição ou fazer uma avaliação ou designar um tratamento ou fazer uma prescrição da droga que vai ser administrada, não vai cometer também um equívoco indireto porque recebeu uma informação equivocada dentro do seu prontuário eletrônico. E você consegue reduzir o tempo de permanência também desse paciente dentro da UTI. Existem vários indicadores da Associação de Medicina Intensiva do Brasil, a AMIB, que fala aí a média nacional de tempo de permanência nas UTIs de 5 dias ou 7 dias, aí, que até onde vários outros órgãos e associações de medicina brasileira informam que fica numa média entre 5 e 7 dias. Ou seja, você consegue, de repente, reduzir esse tempo de permanência do paciente na UTI, salvando mais vidas. Esse é um dos tipos de benefícios que é proporcionado. E por que esses benefícios é proporcionado utilizando a internet das coisas médicas? Porque a internet das coisas médicas ela é base para que você tenha uma medicina de precisão, para que você tenha uma informação precisa, para que você consiga sair de todo modus operandi do passado de maneira passiva, reativa, dirigida por sintomas, e você evolua para que você consiga ser proativo, preditivo e preventivo, orientado a dados. Porque quando você está sendo orientado a dados, as probabilidades de se ter êxito ali no acompanhamento holístico desse paciente é muito melhor. E por que eu falo holístico? Porque o paciente ele não deixa de ser paciente só porque ele teve uma alta, saiu da UTI, foi de repente para um semi-intensivo, depois foi para o quarto e teve a alta. Nós sabemos que existe um problema muito crônico no Brasil no processo de deshospitalização. Como é que eu acompanho e faço o telemonitoramento desse paciente no processo de deshospitalização? E aí é onde a gente consegue, utilizando, por exemplo, uma solução da Clinical, aonde você consegue aproximadamente, eu vou passar esse slide e compartilhar com todos, fazer vários tipos de monitoramentos clínicos. O mercado tem vários perfis de monitoramento clínico que pode ser utilizado aí no limiar da sua estratégia de deshospitalização, seja utilizando wearables, seja utilizando RPM, o próprio IoT, um equipamento médico ali dentro da casa desse paciente que está numa assistência domiciliar, as VI e o próprio processo de teleconsulta. O mercado, hoje, nós temos aí parcerias e temos dentro da Kernet, o Biomonitor, que, por exemplo, é um equipamento que ele compõe 5 em 1, onde você consegue ter a frequência cardíaca, oxímetro, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura, nível de estresse, glicemia e ECG de um canal, num command center, onde você consegue fazer o acompanhamento da deshospitalização desse paciente e poder contingenciar vários tipos de possibilidades ou de reinternação, ou de alguma intercorrência pós-operatório quando ele foi para casa ou foi para um hospital de transição. E aí você pode utilizar em várias frentes de aplicações como home care, pós-operatório, teleconsulta, na própria telemedicina, no telemonitoramento e no automonitoramento para que esse ser humano, de maneira holística e digital, entenda de que os dados são utilizados para que ele tenha benefícios, maior eficiência de automação, para que ele tenha um custo menor dentro do value-based care que existe entre a ponta do hospital, operadoras, administradoras e o próprio paciente ali como consumidor desses serviços, e fazendo com que a gente tenha uma revolução digital no cuidado de saúde. Eu gosto muito de usar essa frase do falecido Bernd Tyson, que foi presidente da Kaiser Permanente,
onde ele fala que o toque humano sempre será o fator decisivo de como as pessoas se sentem sobre os cuidados que estão recebendo. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu acredito que dados salvam vidas, e aqui estão os meus contatos, quem quiser ter mais informações práticas sobre a internet das coisas médicas. Muito bom, Fernando. Muito agradecido aí pela sua explanação, excelente também. Quero aproveitar aqui e agradecer novamente, então, ao Fabian da Furukawa, ao Ricardo da Cisco e novamente ao Fernando da Kernet por explanarem aí tão bem sobre o tema. E agradecer também a vocês aí que estiveram conosco prestigiando mais este evento. Nós vamos abrir agora para uma pesquisa, né, através de uma sondagem aqui no próprio software do Webex, e eu gostaria muito de contar com a ajuda de vocês para que a gente possa sempre melhorar os nossos eventos, né? Então, peço aí, é uma pesquisa bem rápida, que todos possam participar. Enquanto isso, eu vou fazer aqui algumas perguntas que chegaram para os palestrantes, e a primeira delas é para o Ricardo da Cisco, que diz assim: ficou muito claro os benefícios da conectividade, aumento de produtividade e apoio dos serviços médicos através do IoMT. Porém, levando em conta o aumento de cyberataques ao segmento de saúde, como você enxerga que os hospitais poderão vencer o desafio de iniciar seus projetos de IoMT e já também garantir a segurança desse ambiente? Obrigado, Rogério. Essa é uma pergunta importante, e a resposta não é muito fácil, porque você tem uma tendência que o hospital não controla, né? Então, assim, a proliferação de dispositivos médicos para captura de dados clínicos, ninguém controla, né? Até porque está na mão das pessoas, dos pacientes, das famílias. Então, o que fazer, né? Eu diria que a melhor recomendação que eu posso dar existem modelos de adoção e boas práticas internacionais que orientam as instituições de saúde a organizar o investimento e a organizar a aplicação da tecnologia. Então, eu vou lhe dar 2 modelos, acho que foram até citados aqui no evento. Um deles é da HIMSS Analytics, que tem um modelo chamado Infra, foi mencionado aqui no nosso evento de hoje, e ele organiza muito bem, ele tem 8 níveis, e dá inclusive uma certificação nos níveis mais altos, e ele organiza muito bem como e onde você deve utilizar, ele faz inclusive um gap analysis gratuito, você pode se conectar no site mundial da HIMSS Analytics e fazer isso. Existe a HIMSS Analytics aqui no Brasil, na América Latina, que pode inclusive lhes ajudar. A Cisco é certificado mundial também, também pode lhe ajudar nisso. A ADED, em particular, é certificada como consultor certificado de infra, então pode lhe ajudar muito nisso. Essa é a minha principal recomendação. Siga boas práticas e siga modelos de adoção que já foram testados, documentados, preparados. E da mesma forma, existem alguns outros que não são só relacionados à tecnologia, mas são relacionados a processos. Então, nós fizemos recentemente um painel com representantes da Qmentum, que também focaliza mais em políticas de procedimentos, não é tanto em tecnologia. Então, eu acho que você trabalhando com essas normas e boas práticas, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista de procedimentos, você vai estar muito bem coberto, muito bem orientado, e essa é a melhor coisa que eu posso lhe recomendar. Siga as boas práticas mundiais. Muito bom, Ricardo. Excelente. Temos aqui uma pergunta para o Fabian, da Furukawa. Atualmente tenho em meu site instalação em cabeamento Furukawa. Considerando as demandas de adoções por soluções IoT,
provavelmente ocorrerão adequações, novas demandas de instalações e atualização dessa rede. Quais seriam os principais itens a considerar para essas atualizações de cabeamento? Bom, vamos lá. Então, a gente viu na série das apresentações, né, os dispositivos conectados, novas aplicações, integração entre equipamentos, do crescimento também do machine learning, e é muito importante, né, você ter infraestrutura robusta para suportar tudo isso. Existe uma norma para ambiente hospitalar, a TIA 1179, então ela vai regulamentar todas essas recomendações para o ambiente, com a parte do cabeamento, com as salas técnicas também, e a Furukawa, né, ela também participa dos comitês para desenvolvimento de normas, para a gente também estar sempre à frente, estar sempre atualizado com o que está acontecendo de tendência nesses novos ambientes, novas aplicações, e também, né, uma solução bem bacana da Furukawa é a linha de cabos Green. Então, linha de cabo categoria 6, categoria 6A Green, que ela não usa lá o derivado de petróleo, ela usa um derivado de cana-de-açúcar, ajuda também com a parte de sustentabilidade, e são cabos com uma capa que se chama LSZH, de baixa emissão de fumaça, não emite fumaça tóxica, porque o perigo em incêndio, né, não é o fogo. A gente vê recentemente em eventos que ocorreram aí a, a importância que tem, né, de você conseguir retirar as pessoas com segurança em caso de incêndio. Então, toda a linha de cabos da Furukawa Green, eles são LSZH-3, que é o cabo para projeto. E também queria salientar de novo que, tendo lá o cabeamento instalado, precisando fazer uma atualização, né, um retrofit do cabeamento, em conjunto com a ADID, né, a ADID tem todo o apoio da Furukawa ali para fazer o acionamento do Green IT, onde são retirados lá os cabos, seja cabo telefônico, cabo de energia ou cabo de dados com cobre. Isso ele é feito uma logística reversa para a Furukawa, é feito toda a reciclagem do cabo. Tanto o plástico quanto o cobre, eles são vendidos, isso volta em crédito para o cliente, e ele ainda ganha o certificado, né, com esses savings que tem lá para o meio ambiente. Então, olhando todo a possibilidade de soluções que tem, é importante sempre estar atento à parte normativa, né, usar os produtos que garantam a segurança e colocar esse investimento de infraestrutura como investimento em sustentabilidade também. Excelente, Fábio. Muito obrigado aí pelas colocações, né? Bem interessante. E vamos então a uma pergunta para a Kernet, né? O nosso tempo já está quase no final. Fernando, quais os hospitais já usam a solução Kernet no Brasil? E se a integração com o prontuário eletrônico, chamado PUP, né? Está disponível para quais sistemas? Na verdade, é uma pergunta técnica. Legal, bacana. Respondendo à pergunta, nós estamos presentes em alguns grupos hospitalares, nós estamos dentro da Unimed-FESP fazendo pilotos aí na Unimed-FESP com algumas unidades das Unimedes do estado de São Paulo. Estamos dentro do grupo Santa Catarina também, atuando aí com os hospitais do grupo Santa Catarina. Estamos presentes em hospitais públicos como Dante Pazanese, o próprio Hospital das Clínicas em 3 institutos, Instituto Central, ICESP e Instituto INCOR. Ganhamos agora o IDEA-Gov, que nos dá acesso aí a mais 6 mil leitos, que são aproximadamente 36 hospitais do estado de São Paulo, também na esfera pública, né? Estamos dentro do grupo Hospital Care, que são 9 hospitais, já iniciamos a operação em 2, que está rodando já há algum tempo. Temos também hospitais do Exército Brasileiro, que poucas pessoas sabem que o Exército Brasileiro tem aproximadamente mais de 68 hospitais em território nacional.
E vários outros, como o Moinho de Vento, também do Rio Grande do Sul, Hospital Ministro Costa Cavalcante, e vários outros que ainda não têm a autorização de fazer a divulgação. Mas, graças a Deus, estamos com um parque já de hospitais bem significativo, aí, operações grandes para fazer rollout no ano de 2021. Perfeito, Fernando. Muito bom. O papo está muito bom, gente, mas o nosso tempo ele se esgotou, né? Para manter aí o horário certinho, a gente sabe que todos têm compromissos, né? Então nós estamos aqui finalizando hoje o nosso evento, agradecendo novamente aí a presença do Fernando da Kernet, do Ricardo da Cisco e do Fabian da Furukawa. Muito obrigado pela participação. Agradecemos também a todos os ouvintes que estiveram conosco aí, participando, né? Se ficou alguma dúvida, por favor, manda por e-mail ou por WhatsApp, a gente responde na sequência, não tem problema. E peço para vocês continuarem nos acompanhando, né? Teremos aí, nas próximas semanas, também outros temas de interesse e com certeza estaremos estendendo o convite a todos novamente. Então, até a próxima e um bom dia para vocês.